Shalom, shalom, povo de Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja em teu coração, sobre a tua casa. Estamos aqui para o 6º episódio do Dunamicast, esse programa que tem impactado corações no Brasil e no mundo, e eu tenho certeza que vai trazer edificação. E hoje nós estamos tendo o privilégio de estar com um homem de Deus aqui diretamente da África, Angola. Só não deixa eu errar o teu nome, Pastor Shurdir. Shurdir. Diretamente estamos aqui com o meu amigo André. Se apresenta aí, André. Olá, pessoal. Mais uma vez aqui um privilégio poder participar dessa mesa aqui com esse homem de Deus. Seja muito bem-vindo aí, Pastor Shurdir. Obrigado. Pastor, se apresenta, fala corretamente seu nome, porque nós brasileiros é complicado pronunciar. Assim. Eu já percebi. Na verdade, o nome completo é Shurdir Vincituro Félix Pinto. Né? E então ficou com o pastor Shurdir. Shurdir significa português. Shurdir significa moirejar, lutar pela vida. Uau. E o vincituro, o que há de vencer. Então, meu nome já é profético. Shurdir Vincituro Félix Pinto. Uau! Pessoal, e nós hoje é de Deus. Deus nos presenteou porque semana que vem ele está voltando para Angola. Aí você retorna para o Brasil em dezembro. Em dezembro, né? E a gente foi presenteado por Deus aqui. Pastor, eu quero dar liberdade, aqui não tem tema, eu só quero falar 2 minutinhos desse projeto. Pessoal, aqui está o novo projeto da Dunamicast de Piracicaba, nossa equipe está apoiando um missionário, deixa eu citar o nome dele aqui, meu amigo Augusto João Dixon, é um jovem missionário que está lá em Angola, está lá em Moçambique, ele tem um trabalho lindo com criança, a gente vai deixar o QR Code aqui na descrição aqui no cantinho da tela aqui, pessoal. E todo o Pix que for feito aqui vai ser direcionado para lá, tá bom? Vai ter todo um controle, vamos estar passando aí nas nossas redes sociais. Então, todo o trabalho encaminhado para esse projeto das crianças lá, tá bom? Então, não vamos perder tempo. Pastor, o senhor fica à vontade, se apresenta, quero que o senhor fala tudo aí. Deixa Deus te usar. Aqui, nesse Dunamicast, você pode soltar rajada de línguas, que eu já vi como é o mistério com vocês lá. E deixa... Se o céu descer, vai ficar eu quero agradecer aí o convite, depois de poder estar aqui em São Paulo. Eu já estive cá em São Paulo, mas não vim para o podcast. Eu tô há 1 mês e meio, mais ou menos, aqui no Brasil. Estou aí em Foz do Iguaçu, Paraná, com o Ziel muito conhecido, meu filho lá. E ele está nessa altura até em Floripa, né? Florianópolis. E nós estamos trabalhando com libertação espiritual já há 30 anos. Tá? Para quem ficou pensando, mas pastor Shurdir parece ser muito jovem. Parece. Mas eu estou aí com 47 anos de idade. Né? Então tem uma história, tem uma estrada, porque eu comecei o Ministério de Libertação Espiritual desde a tenra idade. Tá? Desde muito cedo. Eu nasço numa família muito difícil. Quer dizer, já para começar, né? Porque... que eu conto, eu vou falar de algumas coisas aqui que vão parecer meio na contramão, tá, daquilo que tem sido o vulgar, o convencional, o popular, porque muita gente descarta muito, e até pastores, infelizmente, tá? E você, pastor, fique mesmo ligado aqui ao podcast, porque quem não sabe, Deus vai estar ministrando para a sua vida e você deixar de levar aquele ministério bem superficial, raso, né? Porque o mundo espiritual está nem aí se você vai levar o ministério de maneira rasa. Quanto mais raso, melhor para o mundo espiritual satânico. Verdade. E desde cedo eu comecei com o ministério, foi a nível da família, né? Meu pai já era evangelista da Assembleia de Deus em Angola. Minha mãe, meus pais, né? Eles já aceitaram a Jesus muito cedo e nós já nascemos num berço cristão. Porém, nós tínhamos um problema interno na família, né? Que é um problema assim de perseguição, era um problema de meus avós, né? Falo propriamente da minha avó, que era feiticeira declarada, não é aquela feiticeira se omissa, né? Porque tem muito feiticeiro aqui que eu já percebi que ele só é muito tagarela, muito bababá, muito lalala. Eu já percebi aqui no Brasil que tem esse lado. Eu recentemente, depois já volto à história, eu recentemente estive ali em Igrejinha, no Rio Grande do Sul, Sim. que é tido como
a área dos principados e potestades. Alguém falou, pastor, vai para o Rio Grande do Sul. Eita, tome cuidado aí, o negócio é bravo. Que essa pessoa estava querendo me rotular? Ou seja, nem até me rotular a mim. O que essa pessoa estava querendo que eu acreditasse? Que o diabo tem mais poder que Deus. Entendeu? Cuidado. Peraí, e o Jesus, o Deus que eu sirvo? Tá vendo? Onde é que está o problema de muita gente? E isso é a febre de muito cristão. Tá? Uau. Eles estão acreditando mais que o diabo tem mais poder que Deus. E eu vou mostrar para você por A mais B que isso tudo é uma farsa. Isso tudo é uma mentira do diabo. É isso que o diabo quer alimentar na vida das pessoas. Tá bom? E aí tá, eu naquele ambiente cristão, naquele ambiente... Só que meus pais já eram crentes. E eu louvo muito a Deus pela determinação, pelos meus pais aceitarem a Jesus como seu único e suficiente Salvador. As pessoas não têm noção do que isso representa no mundo espiritual, quando a pessoa aceita a Jesus. Porque só tem uma coisa, meus amigos. Ou você aceita, não há omissão, ninguém fica no muro. Não, eu não... eu não sou crente, mas também não sou ímpio. Eu não sou crente, mas também... Eu não estou no lado de Deus, mas também não estou no lado do diabo. Tá onde? A Bíblia diz que quem comigo não ajunta, espalha. Tá? Quem não é por mim é contra mim. Só tem um lado. Se você não está do lado de Jesus, se você não aceitou Jesus, você está do outro lado. Quem está do outro lado? Acabou. Então, quando você está no lado do diabo, o diabo é o teu pai, entendeu? Então, é assim que funciona o mundo espiritual. E não tem essa questão de omissão, tá, meus amigos? Não tem essa questão de omissão. E o que eu tô falando para você é algo muito sério. E aí o meu pai disse, filhos, vocês têm que aceitar Jesus. Muito sério. Eu comecei a liderar os adolescentes da igreja na época. Comecei a ter na escola bíblica dominical ainda, muito cedo. E já começamos com batalhas espirituais desde cedo com crianças. Por quê? O mundo espiritual, ele precisa de trabalhar com legalidades, tá? Legalidade. Onde não haver legalidade, desculpe ali a forma como eu falo, às vezes eu sou angolano, para quem já ficou pensando em um brasileiro disfarçado, não, eu sou angolano, tá? Sou africano, essa cor aqui é de África, tá? Top. Agora, outro detalhe, a minha fala pode ir, às vezes... Mas, no cômputo geral, já percebi que muitos percebem que eu falo, a forma como eu falo. E então, voltando ao tema, meu pai nos ensinou muito bem. Eu louvo a Deus pela vida do meu pai. Ele tá aí com 73 anos de idade. Minha mãe já partiu para a eternidade, no ano 2001. E nós, todos os meus irmãos, são batizados do Espírito Santo, porque nós entendemos o poder que há nas línguas, tá? Uau. Para o mundo espiritual. E quem não fala em línguas, eu vou já lhe recomendar. Busca isso. Busca. Deseja ardentemente o batismo no Espírito Santo. O que acontece? Aí minha avó era feiticeira. Declarada. E feiticeira no contexto da África é algo sério, meus amigos. Não é falácia. Entendeu? É alguém que casou com Lúcifer, casou com Satanás, mexia com coisas horríveis, tá? Coisas estranhas. E ali tá ela querendo, porque eu falei, no mundo espiritual trabalha com legalidades. E uma coisa que é importante que você saiba aqui agora, todo o primogênito, filho, primogênito, tem aqui algum primogênito? Eu sou. Você é primogênito? Primogênito. André, você é primogênito? Não. Não é, ainda bem. Eu não sou primogênito, eu sou o segundo de 7 irmãos. Tá? E o meu irmão mais velho, que é o primogênito, ele mora no Brasil agora, está aqui em São José dos Campos, casou com brasileira, está aí feliz da vida. Ele é o primogênito. E no mundo espiritual, o ataque principal nem é com o segundo filho, nem com o terceiro filho, é com o primogênito. Seja você primogênita ou primogênito. Por isso que o unigênito do pai teve que descer. Tá? Uau. Jesus teve que descer. Porque as legalidades funcionam com a primogenitura. É verdade. Entendeu?
Então, a minha avó queria colocar o meu irmão no mundo da feitiçaria, que era o primogênito. Ele via coisas, eu não via. Ele assustava com ambientes, eu não via. Né? Ele... Porque... Deixa eu ver se eu explico para alguém saber o que eu tô tentando explicar aqui. Pode ficar à vontade. Pastor, quando uma criança grita à noite, assustada, tá vendo coisa, e a mãe fica acalmando. Eu já percebi que no Brasil há muita relativização do espiritual. Tá? Eu tô aqui da parte de Deus para despertar você. Ou você acorda, ou você vai ter que fazer as pazes com o diabo. Uau. Das duas, uma. Meu Deus. Entendeu? E tá lá a mãezinha batendo. Não, calma. O que foi? O que você viu? Sabe? O que você viu? Não. Toda vez... O meu filho, às vezes, ele dava um grito à noite. Eu não tava nem aí para perguntar para ele. Primeiro resolvi o problema espiritual. O que a gente faz? A criança, e isso já é uma chave que vai mudar o seu destino, vai mudar a sua vida em família. Definitivamente, quando tiver acontecendo um ataque espiritual, uma batalha espiritual com seu filho, com quem quer que seja que está morando debaixo do seu teto, da sua casa, você não está ali nem para passar a mãozinha e dizer, não, calma, espaço, o que você viu, tá tranquilo. Não, primeiro entra na guerra. Porque o mundo é espiritual. Eu tenho dito, o mundo físico é sombra do mundo espiritual. Para quem não estava sabendo, eu vou explicar, eu vou entrar em Gênesis para explicar como é que tudo aconteceu. Para as pessoas depois começarem a entender por que a gente está tão sério com a questão espiritual. Porque a criança grita. Sofri aperto. O que aconteceu? Minha filha, calma, você tá... É um mal súbito. Isso não, tá tranquilo. Não. Você levantou aquele susto, começa a repreender, começa a quebrar, começa a dizer, há poder no sangue de Jesus, eu repreendo toda força maligna em nome de Jesus. Naquela hora, primeiro entra na guerra e pergunta depois. O que muitos fazem? Pergunta, depois vamos orar. Pô, como a luta espiritual, o diabo tá lá, ele primeiro prepara o ambiente, tá? E por que a pessoa que no sono, debaixo do sono, elas lutam, mas os movimentos são lentos e não conseguem nem abrir a boca para falar? Porque primeira coisa que o diabo faz, e se tem um satanista, tem muitos satanistas no Brasil que estão entrando na minha rede social buscando ajuda. Feiticeiro, eu nunca falei em nenhum podcast, deixa eu falar aqui pela primeira mão agora aqui, tá? Tem muito satanista, tá? Alguém puxou para mim e disse, pastor Churdir, eu já vi que o senhor é uma autoridade espiritual para falar do mundo espiritual. Pastor Churdir, eu estou no mundo da feitiçaria, do satanismo, eu sou brasileiro, eu estou no mundo do satanismo há 17 anos, eu coloco assim, eu falo coisa com coisa, depois você junta lá. Você junta. Eu vou falar, porque fica assim, não, o pastor falou uma coisa, não concluiu, falou outra. Cara, eu tô tão revoltado, assim, no bom sentido, sim, porque eu quero ajudar pessoas, tá? Eu quero ajudar pessoas. Esse satanista falou para mim, ele sabe que não, por questões de ética, e a gente não fala o nome, sim, mas ele se identificou, falou para mim, eu sou brasileiro, sou satanista, mas eu tô cansado desse mundo, do satanismo. Eles botam acidentes nas vias Dutra, nas vias principais, acidente, sabe? O espírito de pombagira tranca o sentimento das pessoas, das famílias. A pessoa que sai do primeiro casamento não deu certo, vai pro segundo, vai pro terceiro, e ela acha que o problema, não, é sempre o companheiro, é sempre a parceira, nunca, não bota o assunto no mundo espiritual, entendeu? E eu tô aqui para abrir os olhos espirituais para você entender que a sua luta é espiritual, ela nem é física, tudo começa no mundo espiritual, isso fica claro. E tô nem aí se você tá nem aí com o que eu tô dizendo, porque vou dizer uma coisa para você, se você não quer ouvir isso, mude do canal. Saia desse canal, vai pro outro. E eu já sei que você vai ficar nesse canal até o final. Eu já sei que você vai ficar até o final. Sabe por quê? Porque tem interesse isso. Tem interesse isso.
E tem muito. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Lá embaixo. Essa nação precisa de ser solta, de ser liberta. Porque as potestades estão até no Senado. As potestades estão entrando lá na senda política. E eu quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Silas Malafaia. Porque eu sei, não tenho contato com o pastor Silas Malafaia. A gente esteve em Angola algumas vezes. Mas eu tenho olhado no sentido espiritual o que tem acontecido. Ele está batendo de frente, porque o mundo espiritual funciona, gente. E isso aqui não é de qualquer pastor que ele se levanta. Sabe quanta potestade está guerreando contra a vida dele? E eu, antes de terminar esse podcast, eu quero orar pelo pastor Silas Malafaia e por todos aqueles pastores que estão solidários pensando a nação brasileira. Porque Deus já falou para mim que a nação brasileira, ela vai ser o celeiro das missões mundiais. Uau! Mas só que ela está distraída. Ela precisa acordar. O Brasil precisa despertar. Porque o Brasil é essa nação do futuro. Essa nação que Deus vai se chacoalhar tanto o Brasil, que eu creio que chegou o tempo da nação brasileira. Eu creio que Deus está levantando pastores que vão trabalhar com libertação espiritual. É muito pouco o número. Eu já vi alguns poucos pastores ligados à libertação espiritual. Por quê? Com medo de retaliação espiritual. Sabe por quê? Tem pastor que não quer orar pelos cristãos por libertação espiritual, por receio de retaliação espiritual. E eu vou voltar mais em algumas histórias que eu contei aqui e vou voltar nas outras, né? Deixando em aberto para mim hoje. Tô de bom tamanho, né? Então, gente, é sobre isso. O mundo espiritual é real. Sabe por que a gente fala que é real? Vamos lá entrar em Gênesis. A Bíblia diz o quê? Que Deus criou o homem do pó da terra, tá? E tornou-se alma vivente. Até que Deus soprou no homem, né, o fôlego da vida. Até aí tudo bem, tranquilo. O homem foi um barro. Tá? E até que Deus soprou. E quando Deus sopra, se torna. Ou seja, não houve movimento até que Deus soprou. Ou seja, preste atenção. Algo de Deus saiu de dentro dele para o homem. Ok? Ok. Deus sopra no homem. E o homem se torna alma vivente. Ou seja, João capítulo 4, versículo 24 diz o quê? Deus é espírito. Importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Não é que Deus será, Deus é. Se Deus é espírito e ele sopra, o homem era um barro, tá? Até que Deus soprou. Ou seja, a parte espiritual sai de Deus e entra para o homem. E o homem se torna alma. Ou seja, aqui, por isso que a Bíblia diz o quê? Na morte, o corpo volta à terra como era, mas o espírito volta a Deus que o deu. Quando que Deus deu? Lá. Deus dá no princípio da criação e o homem se torna alma vivente. Ou seja, pare de dizer que o homem é corpo, alma e espírito. O homem é espírito, alma e corpo. Ou seja, o homem é espírito que tem uma alma e habita num corpo. Isso é que somos. Nós não somos corpo. Por que somos? Não somos corpo porque primeiro era o corpo, mas o corpo era que nada até que Deus soprou o espírito. Então, o diabo está nos rotular, ele quer que você e eu entendamos que nós somos corpo primeiro, depois a alma e depois o espírito. Colocar o espírito lá no final. Não. Deus está dizendo que não. Você é espírito que tem uma alma e habita no corpo. E o detalhe é que esse espírito na morte volta para quem o deu. Volta para Deus que o deu. Ou seja, a tua parte espiritual é imortal, ela não morre. Tá? Vem um carro, passou em cima, teve um acidente, teve um envenenamento, a pessoa morreu no físico. Por isso que quando a pessoa morre, escute aqui, quando você morrer, o que vai acontecer vai ser o seguinte, e você vai se lembrar do que eu estou falando aqui. Quando você morre, o teu corpo, imagina no hospital, você estava lá incubado, estava lá na UTI, e de repente o teu corpo, sabe por que o espírito precisa sair? O espírito só sai quando o corpo já não suporta. Então, aí é que é rotulado como morte. Porque o espírito, o que na verdade dá vida ao corpo é o espírito que está dentro dele. Agora, quando o teu corpo fica destruído, já não pode suportar mais, o espírito resolve sair.
E o espírito, ao sair, vê o corpo lá. E você diz, não, mas eu morri. Mas você, não, tá aí, o acidente matou em mim. O carro passou em mim. Não, tá aí, eu morri com esse veneno, com essa bruxaria da vizinha fulana lá. Com essa bruxaria de pastores que são feiticeiros, sabe do que eu tô falando? Tá? E tô nem aí, porque não, ele falou tanto dos pastores. Não, eu sou pastor. Eu não estou pastor, eu sou pastor. Porque tem muita gente que está pastor, por título ministerial. Lutou para ser consagrado, está pastor, não é pastor. Entendeu? Meu Deus. E quando você morre, voltando aí, você morre, você vê o corpo lá. E você pergunta, mas onde é que eu vou? Porque aí já não depende de você. Aí você vai perceber que tem um anjo que segura você. E ele leva você para o seu destino. Entendeu? E aí já não. E a prova disso é o que Jesus fala na parábola do rico e o Lázaro. Ele deixou muito claro o que acontece após a morte. Na verdade, nós não morremos. Nós deixamos o casaco que vestiu o nosso espírito e a nossa alma. E esse casaco, quando sai, nós somos mais verdadeiros quando morremos do que quando estamos aqui nesse corpo. Esse fardo aqui é limitado. Esse fardo tá esse casaco que vestiu minha alma, meu espírito, é pesado demais. Por isso que para acessar o mundo espiritual há dificuldade para as pessoas. Por isso que a Bíblia fala lá em João capítulo 3, quando Jesus conversa com Nicodemos, e Jesus na sequência ele fala lá, Nicodemo, o que é nascido da carne é carne. Jesus está separando as naturezas. Ele começa carne, porque todo mundo fala da carne, do corpo. Jesus diz, o que é nascido da carne é carne, separa. E depois diz, o que é nascido do Espírito é Espírito, separa essa natureza. E Jesus fala da necessidade, ele diz, Nicodemos, necessário, Jesus diz que é necessário nascer de novo. Você não vai enxergar o mundo espiritual sem o novo nascimento. O novo nascimento é a porta de entrada para você acessar as coisas do Espírito de Deus. A preciosidade, os dons do Espírito, aquela descrição que Paulo fala, a carta aos Romanos capítulo 12, sobre a manifestação dos dons espirituais, aquela classe de dons espirituais. Depois tem os dons ministeriais, mas isso você não vai ter entendimento se você não entrar, não acessar o reino espiritual. E a verdade é, o diabo sabe muito bem da verdade que existe do mundo espiritual. O que ele faz? Ele cega o entendimento. O Deus desse século cegou o entendimento, o apóstolo Paulo fala disso, cegou o entendimento dos homens, para que se não lhes resplandeça a luz da glória de Deus. Entendeu? Ele cegou o entendimento. Então, pastor que não vigia, está cego espiritualmente. Me desculpe aqui, a irmã do ciclo de oração que não vigia, que não ora, que não busca um tempo, um devocional, um tempo de... Quando eu falo tempo de qualidade aqui, eu estou falando aquele tempo precioso, sabe, sem pressa, porque a gente tem pressa de tudo. Sim. Pressa para ir para o mercado, para ir para o shopping, tem pressa para ir até para os ensaios, tem pressa para ir para pregar, estudar a Bíblia, tudo bem, você vai estudar. Tem muito pregador que é muito lógico, muito racional, tem uma eloquência. Eu admiro os pregadores brasileiros, são maravilhosos, parabéns, Deus abençoe. Mas mais do que isso, eu estou preocupado com a vossa vida espiritual. Sabe por que dos escândalos que acontecem? Porque nós estamos... Sabe por que Deus colocou duas mãos aqui? Porque por um lado você tem a carne e por outro lado você tem o espírito. Sabe? Quanto a natureza que mais você alimenta é que prevalece. Se você alimentar, André, se você alimentar mais a tua natureza carnal, você se torna isso. A balança faz isso. Essa lição que eu estou dando aqui, essa dinâmica que eu estou passando aqui para você, se você entender hoje, se você está assistindo isso sem lutar contigo mesmo, sem fechar o seu cérebro, você vai entender o que eu estou dizendo e a sua vida espiritual vai ficar ativada agora. Uau. A natureza que mais você alimenta prevalece. Alimento mais o meu racional,
meu conhecimento, alimento mais a minha carne. Tudo bem, Angola, nós temos uma escassez extrema. E aqui, parabéns para vocês, porque vocês têm fartura na mesa. Eu já cheguei para São Paulo aqui, nessa altura, então continuo em jejum, porque eu sei que eu vim mexer com coisas espirituais. Então, eu quando acesso uma cidade nova que eu preciso chegar, eu já entro em jejum, já estou no monte da oração, tá? Porque é assim que eu aprendi, é assim que eu sei, é que funciona, para eu acessar essa potestade que opera por essa região, tá? Aí a carne prevalece. A pessoa irracional não entende as coisas do Espírito de Deus. Agora, por outro lado, se você alimenta mais o seu espiritual também, a balança também desequilibra. Entendeu? Aí tá você muito espiritual, tudo bem. Você vai ver as coisas de Deus, você vai ver coisas que você não via antes. O que eu recomendo para você? Busque equilíbrio. Nem muito espiritual, nem muito carnal. Faça isso da sua balança. Porque aqui você tem o soro do pão para correr, do soro do teu rosto para comer o seu pão, luto pela sua família, pelo seu casamento, tá? Você é o sacerdote, você é homem, você é o sacerdote da sua família. Então, busque, fique atento se a sua família, se você está orando em família, se não está orando em família, se você, como é que você está? Porque tem muitos que estão no piloto automático apenas, tá? Eles estão, sabe? Já não tem discernimento se ele está sendo o que na família. E daí vem aquela moça aqui falar para mim, pastor Schurdi, eu não sei se eu amo mais o meu marido, já não sinto nada por ele. Meu Deus. Só tem uma coisa, você alimentou uma natureza. A natureza que mais você alimenta prevalece. Entendeu? Se você alimentar muito a sua natureza carnal, você vai começar a comparar seu marido com outros relacionamentos. Ah, quem ele também tem? O fulano é melhor que ele. Quem é ela também? A fulana é melhor que ela. Entendeu? E eu vou dizer, depois eu deixo aqui, o meu Instagram vai ficar por aí também, né? Sim, sim. Siga, que eu tô, atenção, eu tô atendendo, posso demorar a atender as pessoas, mas eu atendo, né? Eu dou mentorias sobre batalha espiritual, libertação espiritual, e ensino para as pessoas. E muito pastor, meu amigo Paulo, nem que muito pastor tá buscando paternidade espiritual, porque muitos, olha o perigo. Pastor, você quer que a sua igreja cresça geograficamente, esteja em vários estados, em vários bairros, várias comunidades, mas você não está dando cobertura espiritual para eles. Você está colocar o pastor no meio dos lobos, sem proteção. Você está colocar o teu pastor no meio dos leões, e eles vão comer, vão engolir o seu pastor. Há pastores que estão entrando em depressão. Há pastores que estão... Sabe por quê? Porque não tem o cuidado da autoridade pastoral sobre ele. Meu Deus. Não tem cobertura espiritual. Isso é verdade. Hoje está tudo mercantilizado, tá? Até o mundo cristão evangélico está sendo muito mercantilizado. O pastor liga para saber da oferta, para saber do dízimo, para saber do que entrou, que não entrou, mas não liga para saber da vida espiritual do pastor, como está espiritualmente a sua igreja. Como está crescendo o rebanho? Me fala quais são as batalhas espirituais que estão sendo travadas naquele bairro. A vida é espiritual, meu amigo. A vida é espiritual, o mundo é espiritual. Eu sei que vocês sabem do que eu estou falando, não preciso estar falando muito só. E se você quiser ter mais informações, mais subsídios aqui, eu estou aqui à disposição, tá, pastor? Estou aqui à disposição. E nós vamos romper de frente. O mundo espiritual está nem aí. Nós vamos bater de frente contra tudo que está se levantando contra o nome de Jesus, contra o nome de Deus, sobre a nossa vida e sobre o nosso ministério. Glória a Deus. Pastor, eu sempre ensino as pessoas, eu quero dar todo o tempo para você, tá? Não quero atrapalhar, não. Tranquilo. Eu sempre falo para as pessoas que o mundo espiritual ele é agressivo e violento. E o homem de Deus, a mulher de Deus, o filho de Deus tem que ser agressivo, né, pastor, no mundo espiritual, né? Então, às vezes as pessoas veem um africano assim, com essa agressividade, a forma que ora, a forma que prega, acha que é exagero. Não, fala um pouco disso aí pra gente. Olha, eu já vi aqui que os cultos são bem cronometrados, aqui os cultos, não que na África não seja, Sim. mas o povo africano, eu acho que a América hoje está precisando muito da África, está precisando muito dessa energia, esse fogo. É verdade. Que vocês, americanos, nos ajudaram muito na nossa caminhada. Entendeu? Recebemos muitos missionários na África
que levaram o evangelho, né? Hoje a África está incendiada. Mas só que vocês relaxaram. Não estou dizendo todos, não vamos generalizar, nem todo mundo é farinha do mesmo saco, né? É que tem gente ali que sabe do que eu estou falando, entendeu? Com as devidas aspas, existem alguns que se prostituíram, tá? Tem muitos que se apostataram da fé e foram dando lugar à frieza espiritual, foram dando lugar ao relaxe espiritual, sabe? Aquele cadeirão bonito que você tem lá, não tenho nada contra o seu sofá, tá? É teu, parabéns. Só que no mundo espiritual, quando você coloca aquela distinção da cadeira do pastor ser aquela bem almofadada, bem diferente, né? O diabo já sabe, tem que ser ali onde a gente tem que se dirigir. Por quê? Porque ele não ficou igual aos outros. Bateu pesado, né? Ele não ficou igual aos outros. Sabe por que Judas teve que beijar Jesus? Porque eram parecidos. Uau! Pega aí. E você está com a sua cadeira que não é igual aos outros ministros do culto, aos outros servos que você tem no altar. Então você é alvo dos soldados romanos. Meu Deus. Pastor Chudi, puxa vida, como é que buscar essa coisa, esse negócio? Não, é que a riqueza da libertação espiritual está nos detalhes. Está nos detalhes. Sabe, essa coisa de ser muito diferente, você está se expondo mesmo ao mundo espiritual. Está se expondo. Então, a batalha espiritual, e eu falo mais, eu sou pastor, com toda a humildade, sou pastor, servo de Deus. E a gente procura ao máximo nos reservar, buscar Deus, tá? Pastor, o pastor não pode estar preocupado em ficar, porque o que eu quero transferir para vocês? Do que a África hoje carrega. Nós carregamos espiritual. Eu agora há pouco, antes de vir para o Brasil, eu estava no monte com toda a igreja, no monte da oração. Com toda a igreja. Alugamos os ônibus, que vocês chamam aqui, e subimos para o monte da oração. E todo mundo corre, todo mundo vem correndo, todo mundo tem sede, todo mundo... Pastor, vamos, quando... E o povo já está perguntando, pastor, quando é que será o próximo monte espiritual? Que nós temos tanta vontade de estar no monte, pastor. E a gente vai lá, ficamos 48 horas, 2 dias, fechados lá no monte da oração. Ninguém morre. Ninguém morre, porque já está lá. Credo. E como é que fica? O brasileiro, aí o crente raso, desculpa por falar, chama você raso quando você me questiona sobre trabalho espiritual. Você raso quando você questiona, não, mas não precisa. Não precisa o quê? O maior modelo e exemplo de vida espiritual é Jesus. Mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo o filho de Deus, ele não precisava. Mas ele era o maior modelo. Ele tem que nos dar o exemplo. Ele não começou seu ministério sem antes ter subido para o monte da oração. E a Bíblia diz, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites. Jesus jejuou. Moisés jejuou. Os profetas jejuaram. Foram homens de monte. Os discípulos, na sequência, começaram a jejuar. O apóstolo Paulo, quantas vezes não tirou trabalho de oração e jejum? E aí nós relativizamos. Meu Deus do céu, onde é que nós queremos parar? Onde é que a gente vai? Se você não serve para pastorear, deixa quem tem graça para isso. Uau. Deixa quem pode dirigir o rebanho, que sabe que vai se separar em Deus, sabe se sacrificar, pagar o preço. Nós queremos colher onde não plantamos, queremos colher vida espiritual, queremos colher libertação espiritual. Eu agora estou em São Paulo aqui, na Grande São Paulo aqui, eu vim para ministrar para uma igreja de um pastor amigo aqui, eu depois passo aqui o endereço, depois você passa, eu esqueço, né? Uhum. Fala. Não, pode ficar à vontade. Eu vou estar ministrando aqui, mas cara, eu estou me separando, já estou vindo debaixo da oração. Porque o diabo está nem aí, gente. Jesus, a Bíblia diz, depois, em Marcos capítulo 3, versículo 13, Jesus vai dizer, a Bíblia vai dizer ali,
E tendo descido do monte, chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E aí ele vai descrevendo os nomes dos discípulos, que depois se tornaram apóstolos. Sabe o quê? Onde é que está a febre? É que estamos separando pessoas para o ministério sem subir para o monte. Isso é a prova dos escândalos que estão surgindo no ministério. Por quê? Porque a gente está aí por vista. A gente tá, o cara é bonitão, vem para o ministério. O cara é bom dizimista, vem para o ministério. Aí o cara... Então, nós estamos aí por vista. Pastor, a sua igreja não é uma empresa. A sua igreja não é algo que você vai olhar pela lógica do raciocínio humano, da aparência. Por isso que você colocou os lobos no teu ministério, estão causando problema para você. Você tem o que você merece. Só isso. Você tem o que você merece. Você vai pagar o preço disso. Das suas escolhas erradas. Suas escolhas erradas vão trazer consequências. E às vezes vão ser irreparáveis. Até que você suba para o monte. E se consagre. E eu levei a igreja por um monte. E o povo, de tempo em tempo. E agora que eu vou voltar já a semana que vem, eu estou retornando para a África. E já tem outra data marcada. E a gente vai subir outra vez para o monte com a igreja. Porque nós não... um outro problema que tem aqui no Brasil. Os crentes dependem única e exclusivamente do pastor, das orações do pastor, do jejum do pastor, da pregação do pastor, de tudo do pastor. Onde que você leu isso na Bíblia? E desculpe se eu estou ferindo sensibilidade para alguns pastores aqui, porque alguns vão querer correr. Pastor Chudi falou aquilo, falou, não devia. Não devia nada. Ensina a melhor coisa na vida do ministério. Deixa eu falar uma coisa. A melhor coisa no ministério é você ensiná-los a andar sozinho com os próprios pés. Ensiná-los a orar. Jesus não ensinou nenhum discípulo a pregar, sabia? Mas ensinou-lhes a orar. Ele pediu, Senhor, ensina-nos a orar. Eu vou vos ensinar a orar, vem cá. Isso eu posso ensinar. Mas no ele disse, de pregai. Preguem a vossa vida, preguem o que eu vos ensinei. Isso ensinai. Mas agora, ele ensinou a pregar, ensinou a orar, né? Ele ensinou a orar. Ensina-nos a orar. E ele diz, orai assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele ensinou a orar. E nós estamos fazendo o quê? Estamos ensinando a pregar, estamos ensinar... Não, eu sou teólogo, nada contra a teologia. Mas nós estamos ensinando o quê? Muitos argumentos, muita teologia. A pessoa ficou tão cheio de si, tão cheio de conhecimento. Mas, às vezes, nas academias teológicas, não se ensina a orar. Não se ensina. Tem que ter uma cadeira, e eu recomendo, tenha uma cadeira sobre libertação espiritual na sua escola teológica. Por que não tem? Eu posso falar um negócio pra você? Esse ministério de libertação é o mais atacado aqui no Brasil, principalmente onde eu moro, em Piracicaba. É o mais atacado. Quando eu falo atacado, não é pelo mundo, não. Tá? O mundo vem, o mundo está sedento. Estou falando pela igreja, pastor. Nós somos metralhados, até chamado de herege. Isso aqui que você está fazendo aqui, em muitos lugares, é heresia no Brasil. Heresia? Heresia. Por isso que, cara, hoje nós estamos sendo presenteados por Deus trazer o senhor aqui. O senhor para nós é um exemplo, é um presente de Deus aqui, pastor. Sem exaltar, toda honra e glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo, mas tinha que ter um africano aqui para nos ensinar. Irmão, meu Deus, eu tô querendo decolar aqui, a gente tem que segurar aqui, mas eu vou falar para você. Meu Deus, a presença de Deus está muito forte aqui. Hoje, depois de hoje, eu garanto o senhor, eu já andei com muitos homens de Deus, já recebi imposição de muitos homens de Deus, mas depois dessa mesa aqui, a minha vida, pelo menos a minha, eu creio que a do André também, vai ser diferente. Pode ter certeza disso. Eu creio que sim, porque eu acho que a gente precisa acessar isso, entendeu? Sim. Hoje, eu sei que ministérios como esse, de libertação, o diabo não vai querer. Não vai querer. Não vai querer ouvir. Não vai querer disseminar essa verdade. O diabo não vai querer que os pastores... Ele vai criar... Ele vai criar o quê? Ele vai criar resistências, tá? Vai criar um monte de resistências espirituais para que eles... Porque essa é a vontade do diabo. Para que não se lhe resplandeçam a luz.
Entendeu? Por uma razão Jesus veio. E deixa eu explicar pela Bíblia, porque às vezes falar assim, as pessoas pensam logo, ele falou isso porque é a realidade da África. Vou dizer uma coisa para você. Você se engana. Você se engana quando você pensa e rotula a África como sendo... Tudo bem, a África, sim, em certo modo, ela foi o centro do espiritismo, da quimbandaria, tá? Do ocultismo, sim, porque as pessoas na África, e quando se fala de um bruxo na África, é feiticeiro de verdade, não é esse raso que estão vestindo aqui e estão atormentar aqui coisitas rasas, coisas bem rasas. E outro fala mais para você. E é por isso que algumas autoridades do candomblé estão me consultando, estão me procurando aí, porque eles estão cansados. Sabe por que não estão procurando pastores daqui? Por que não procuram os pastores aqui para entregar capelas? Ontem mesmo, antes de eu vir para São Paulo, uma menina lá, que eu orei numa igreja da igreja do meu pastor amigo, pastor Nicolete, pastor da igreja Recomeçar, convidaram para ir pregar sobre libertação. Eu preguei libertação e as pessoas viram para frente, empresários vieram para frente, homens e mulheres bem-sucedidos vieram para frente. E tinha lá uma menina lá, que eu orei, e ela, de repente, ela caiu, manifestava demônios nela. E eu disse para ela assim, menina, eu não te conheço, mas o Espírito de Deus me leva a te conhecer. Tem coisas que você acessou no mundo das trevas. Eu posso estar orando por você agora aqui, mas tem coisas que você precisa entregar. Meu Deus. E essa menina chorava amargamente. E vinha lá as meninas do lado, as amigas, calma, que foi, calma. E ela chorava. Eu disse, não, sabe por que ela está chorando? Ela está num confronto espiritual de realidades. Tá? E o que você falou, Paulo, isso é verdade. E vou dizer uma coisa para você. Não desista. Amém. Não desista do propósito. E pastores, pastoras, ministros e ministras ligados à libertação espiritual. Nós, vamos nos levantar. Tá? Esse é o tempo. Não houve um tempo melhor do que esse. Para uma geração comprometida com o evangelho. Para uma geração comprometida com a cruz. Se levantar. Esse é o melhor tempo. E nós não vamos nos calar. Se nos calarmos, seremos culpados da perdição dessa geração. Tem pessoas perdidas dentro da igreja. Tem ministros perdidos dentro da igreja. Tem pastores perdidos dentro da igreja. E desculpe pela honestidade. Porque eu tenho que falar isso porque eu estou orando por pastores. Chegou o tempo. Chegou o tempo de libertação. Chegou o tempo de vivermos pleno aquilo que Jesus prometeu na sua palavra. E essa menina, voltando aí... É isso, né? O ambiente aqui tá tomado. Tá bom demais. Tá tomado! Essa menina, ela ficou no final do culto e veio ter comigo. Disse, pastor Churdinho, é verdade. Eu recebi coisas que eu recebi na inocência. Não sabia. Mas eu vejo coisas andar dentro do meu quarto. A cortina balançar no meu quarto. Eu vejo imagens. Eu disse, o que você tem em casa? Que nem o que o profeta perguntou do azeite, né? Mas aí, o que você tem lá no seu quarto? Porque eu vejo o seu quarto pesado aí. E eu falo que, mais do que você pedir o dom de profecia, o dom de revelação, nós, pastores, devíamos buscar o dom de discernimento de espíritos. Lá na classe dos 9 dons espirituais que Paulo fala, um deles é o dom de discernimento de espírito. E a Bíblia diz, buscai. É preciso buscar. É preciso desejar esse dom. Sobre os dons, você pode buscar. Entendeu? Não é para a tua vaidade.
é para você se equipar para o ministério. Você vai trabalhar como libertação espiritual, busque o dom de discernir os espíritos. E leva uma vida de consagração, uma vida de separação. Alguém já falou, pastor, tá aqui há 2 meses sem a esposa. Sim, tá aqui 2 meses. Ah, mas isso não pode. Por que não pode? Ué? Tá vendo onde é que está a mentalidade das pessoas? Sim. Já estão se rotulando de coisas erradas. Verdade. Eu sei Meu em quem Deus. tenho crido. Uau. Eu sou fiel à minha esposa, a pastora Natália, aos meus filhos. Eu estou aqui com meu filho, Ziel. E ele sabe porque eu cresci. Eu eduquei ele nos caminhos marcos. Tá? Então, busque o dom de discernir os espíritos. Entendeu? E essa menina, fomos para casa dela, eu e outro pastor, que é o pastor local dela, lá, pastor Jonathan, fomos à casa dela. Vamos para minha casa. Pastor, será que o pastor Judeu aceita ir para minha casa? Chegamos na casa dela, ó, ela tirava tudo, sabe? Tirava, ó, há bonecos, há imagens, ó. Cuidado com as ofertas que você está fazendo à sua filha, seu filhinho. Meu Deus. Aqueles bonecos, sabe? Que não tem boca, só tem olhos, você tem, você quer uma coisa bem feia, bem bizarra. Eu não estou aqui para explicar tudo isso, porque sim, eu vou embargar aqui negócio de muita gente aqui, tá? Muita gente que está vendendo isso, e às vezes é crente que está vendendo. Oh, você gosta disso? Tem uma coisa lá que estou vendendo. Ó, tudo que você for comprar daqui para frente e colocar na sua casa, no ambiente da sua casa, tudo, pela primeira vez. Deixa eu falar aqui algo muito espiritual. Pode falar, pode falar. E tem muita gente que já colocou lixo dentro da sua casa. Meu Deus. E agora tá tendo ataques espirituais, ela não sabe por quê. E porque o pastor dela lá falou assim para ela: ah, não, você já está livre, o sangue de Jesus já te libertou. Eu vou ler aqui um texto. Aqui, pode ficar à vontade. O sangue de Jesus já te libertou, nós já fomos libertos, já não existe mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Até aí, vou dizer uma coisa para você. Você está parcialmente certo. Parcialmente certo. Eu vou abrir um texto bíblico para você, só para você se posicionar agora, tá? Vamos para o Evangelho segundo escreveu João. João, capítulo 8, tá? Eu gosto de ler muito esse texto bíblico porque isso ajuda muitos pastores que, de forma, não quero dizer errada, mas de forma muito indevida, que muitos pastores, eles estão se acovardando de verdades, metade da verdade, e elas falam assim que, não, nós já aceitamos a Jesus, já fomos libertos, e por isso aqui a igreja está liberta. Pastor, você tem certeza? Quando eu falo essa assunto de libertação? Bíblia. A Bíblia fala que Deus permitiu que Israel fosse levado cativo no Egito. O seu povo, E ficou lá mais de 600 anos, sob o jugo da escravidão no Egito. Era povo de quem? De Deus. Até que Deus disse, não, preciso de um libertador. Levantou Moisés, acendeu a sarça, chamou atenção, Moisés, vem cá. Moisés corre na sarça e Deus disse, está reprovado, sai daqui. Não é assim que se chega na minha presença. Tira a sandália dos pés, no lugar que você está em terra santa. Moisés tirou a sandália dos pés, Deus disse, aprovou, aprovado, agora chega aqui. Eu sou Deus do teu pai, Deus do teu pai. Sou Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. A Bíblia diz, a partir daí a figura sarça desaparece. E a Bíblia diz, e Moisés temeu olhar para Deus. Já não era sarça. Entendeu? Ou seja, gente, quando Deus está para colocar no processo de libertação um chamado, de longe vai parecer algo confuso, vai parecer uma sarça, até que você se aproxime e as sandálias saem dos seus pés. Pastores que estão brigando com libertação espiritual na sua igreja, no seu ministério, ele tem as sandálias nos pés.
Ele não está se aproximando, não tá querendo ver sarça ardendo. E outra coisa, e não foi qualquer sarça que chamou a atenção de Moisés, foi aquela que tinha fogo. Tinha as outras que não tinham. Mas a que chamou a atenção de Moisés foi a que tinha. Ou seja, Deus nunca vai chamar você para o ministério de libertação sem acender algo em você. Há uma chama que ele vai acender em você, chamar a sua atenção. E Deus disse: Moisés, chega para cá. Eu sou Deus de teu pai, Deus de teu pai, Deus de teu pai, Deus de teu pai. Ó, eu ouvi a aflição do meu povo. Deus continue falando do seu povo. Quem precisa de libertação é o povo de Deus. Meu Deus. É o seu povo. Tire isso da sua cabeça, da sua teologia. Eu quero acabar com essa falsa teologia. Não, ele está entrando na teologia da libertação. Sim. Está entrando nesse negócio. Não, isso não é misticismo, gente. É mundo espiritual. Isso não é África, não. Mundo espiritual é na África, é na Ásia, é na América, em toda parte é mundo espiritual. Pare com essa história. Pare com essa história. Entendeu? Pare com essa história. E eu sei que muito crente, você que é crente, ó, você que está a passar apertos espirituais no sono, você que está a passar apertos espirituais no seu dia a dia, nas suas finanças, nem tudo é falta de conhecimento no lado financeiro. As suas finanças podem estar sendo atacadas, tá? A sua gestação pode estar sendo atacada, tá? Sabe? O seu casamento pode estar sendo atacado e carecendo de libertação espiritual. Vá até o seu pastor e diga para ele: pastor, eu preciso de libertação espiritual. Estenda a sua mão, liberta a minha vida, que eu preciso de libertação espiritual. Falei, eu ouvi um podcast do pastor Chudi Pinto. O pastor Chudi falou ali no podcast sobre libertação espiritual. A libertação espiritual é para o povo de Deus, gente. É para o povo dele. A Bíblia diz assim: meu povo está sendo destruído porque lhes faltou conhecimento. Então, é no que se sabe que está a libertação. Ou seja, pastores que não estão entrando na libertação espiritual, eu sei que vou ter muitos pastores buscando agora conhecimento sobre isso, sobre essa matéria. Amém, eu creio. Está na hora de abrir a cortina da revelação. Está na hora de abrir a cortina da libertação espiritual. Porque tem muita gente aflita, oprimida, vivendo, sabe, um abismo atrás do outro no ambiente de igreja. Por quê? Porque dentro da igreja, as pessoas estão aflitas dentro da igreja. E a igreja seria um lugar onde as pessoas deviam viver a plena libertação espiritual. É verdade. Da sua vida, das suas almas. Há muitas almas presas. Entendeu? Está na hora, pastor. Eu não estou falando aqui um conhecimento empírico, não. Eu estou falando porque eu vivi isso. E uma coisa que é importante que Jesus falou aqui, que eu gosto, deixa aqui, João 8:31. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Jesus, Novo Testamento. Eu falei no Antigo, vamos para o Novo. Não, vamos para o Novo. Então Jesus disse aos judeus que criam nele, que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ou seja, para se tornar discípulo, se permanece na sua palavra. Agora vai. 32. E conhecereis a verdade. Olha o contexto. E é uma conjunção. Ele está juntando o texto, o contexto acima para o texto que ele está se focando agora. Jesus está dizendo: e então, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está falando para isso, essa verdade sobre libertação está falando para os judeus que criam nele, para os crentes. Onde que as pessoas tirando da cabeça que crente não precisa de libertação? Ele está falando para os que criam nele. Meu Deus. Muito forte isso. Sabe por que pastores não estão operando nos dons espirituais? Sabe por que pastores estão com medo de orar para impor as mãos sobre libertação espiritual, expulsando demônios, curando os enfermos, ressuscitando mortos? Sabe por quê? Por causa da tua incredulidade, você não crê nisso. Você não crê nisso. Deus não pode operar onde não se crê. Tá?
Entendeu? É preciso crer. É preciso crer. Porque tudo é possível ao que crê. Se tudo é, tudo é. Seja, se você crê para coisas erradas, tá certo, parabéns. Vai acontecer coisas erradas na tua vida, porque é nisso que você crê. Porque aqui tudo é possível ao que crê. Não está falando de crente só. Entendeu? Por isso que o ímpio prospera porque crê. Entendeu? Porque o crente, se quer prosperar, crê. Vai correr atrás, vai buscar conhecimento. Vai crer, vai acontecer porque crê. Então Jesus está falando aos judeus que criam nele. Então tudo é possível ao que crê. Se tudo é possível ao que crê, pastor, meu amigo, você que me acompanha aí, seja qual for a situação que você precisa enfrentar na sua vida, seja qual for o bloqueio, heranças espirituais, herdada pelos seus antepassados, pela sua primeira geração, segunda geração, porque Deus, ele visita os pecados dos pais dos filhos. E isso fala de heranças espirituais, entendeu? E é bíblico isso. A Bíblia fala lá no Antigo Testamento e também no Novo, entendeu? Porque há pessoas que estão vivendo apertos espirituais que elas não sabem por que elas estão vivendo isso. E elas falam assim, mas pastor, eu não sei, mas a minha mãe andava em casas de terreiro. Eu já ouvi que meu pai era do candomblé. Eu tenho uma tia que é dos encostos e não sei o quê. Eu estou me contextualizando com o contexto brasileiro. Porque lá em Angola fala-se muito do quimbanda. Entendeu? E sabe, só por conta das suas linhas de sangue, já ter tido contato com o mundo espiritual, você, por mais inocente que pareça, mas isso pode ter efeito na sua vida presente. Meu Deus. Porque Deus visita os pecados dos pais nos filhos. Deus visita até a primeira, segunda, terceira, quarta geração. Tá entendendo? Até que alguém na família se posiciona. Até que alguém se levanta e diz, não, vamos nos posicionar e vamos quebrar legalidades espirituais da nossa família. Como é possível? Alguém me mandou mensagem e disse assim, pastor Churi, todas as minhas irmãs se separaram. Todos nós somos casadas, mas estamos todos separados. Eu vou perguntar uma coisa para você. Você acha que isso é normal? Você acha que isso é normal? Um caso se separou. Vamos orar pela nossa irmã, tá. Mas sabe por que ela me procurou? Porque ela percebeu que já não era normal. Entendeu? Então, vou dizer uma coisa. Pode haver aqui uma legalidade, uma porta aberta que não foi fechada nessa família. Sabe? Famílias que vivem na miséria extrema. Mesmo pessoas tentando estudar, são estudadas intelectuais, mas do nada ela não entende por que estão todos endividados, estão todos com o nome sujo, estão todos abaixo da miséria. Vou dizer uma coisa, parem de olhar as coisas da maneira assim, física. Jesus disse aí que no mundo espiritual nós precisamos ter discernimento espiritual. Jesus falava aqui aos judeus que criam nele, né? Descomplicado aqui, porque eu vou dizer uma coisa para você. Deus tem libertação para sua vida. Creia nisso, tá? E se você está nesse canal, chame outras pessoas para se inscreverem nesse canal, para assistirem e partilhe o quanto você puder. Partilhe o quanto você puder, porque você não tem noção. Quando você começar a partilhar essas revelações, porque a gente partilha babuzeira, partilha lixo, a gente segue a pessoa que não tem nada a ver. Agora, isso que faz sentido, a pessoa não partilha, não chama outras pessoas para terem contato com isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse é o fim do seu cativeiro. Amém. Esse é o fim da sua maldição. Toda maldição que operava na vida da sua família. Eu só declarar agora sobre a sua vida em nome de Jesus. Toque na tela do seu celular com a minha mão também. Toque na tela do seu... e receba a libertação espiritual da sua família. Receba a libertação. Toque agora em nome de Jesus. Seja liberta. Seja liberto. Toda ação maligna, toda potestade na sua família caia por terra agora em nome de Jesus. Sabe? Amém. Então Jesus, ele falou isso aos judeus que criam nele e que vocês vão conhecer a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus, entendeu? E a Bíblia diz que Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo, tá? Ele veio para desfazer as obras do diabo. É para isso que ele veio.
eu vim para desfazer. E ele disse, eu vou para o meu pai, mas vocês vão fazer obras maiores do que essas, porque eu vou para o meu pai. E onde que estão aqueles que estão para fazer as obras maiores? Queremos o templo cheio, está tudo bem. Aí, tivemos 3.000 almas, glória a Deus. Mas quantas pessoas estão libertas? Hoje temos muita igreja cheia de pessoas precisando de libertação. Muita igreja cheia de pessoas vazias. Temos hoje muitas igrejas que apenas estão alimentando plateias, estão trazendo plateias. Essa plateia precisa sair da plateia para discípulo. Entendeu? Sim. Porque a plateia é aquela que vem por causa dos milagres. Vem porque Jesus está multiplicando pães e peixes, ela vem. Mas quem sobra com ele? São os discípulos. Jesus quer converter essa plateia da sua igreja que se torne discípulos, seguidores de Cristo. E nós precisamos distribuir isso, né? É verdade, é verdade. Pastor, eu tenho algo aqui no Brasil, você quer? Fica à vontade aí, mano. Pode falar, mano. Estou aqui só. Fica à vontade. É a questão da batalha espiritual com feitiçaria, com feiticeiro que vem em viagem astral, projeção astral. Os bruxos que vêm em espírito para guerrear contra os cristãos. Aqui no Brasil o povo não crê muito nisso. E a gente que é da área da libertação, eu já enfrentei muitas batalhas disso aí. Né? Fala um pouco pra gente dessa área aí. As pessoas hoje quase que não acreditam, né? É. Que isso pode acontecer. Deixa eu falar uma coisa. Nós já éramos crentes, já éramos cristãos, né? Já tínhamos aceitado a Jesus, já aceita Jesus como Senhor e Salvador. Mas a minha avó, bruxa, né? Perseguia o meu irmão, que era o primogênito. E daí o meu irmão era muito atacado. E ele gritava à noite. Gritava. Mas ele gritava. Eu dormia com ele no mesmo quarto. E ele gritava. Mas como o mundo espiritual funciona aqui? Quando a encomenda é para ele, eu que estou do lado não vejo, não enxergo. E a bruxa não precisa... ela não precisa de uma porta aberta. Ela entra no espiritual. Nos furos das janelas, das portas, ali embaixo da porta. Meu Deus. Tá? E ela entra. Por quê? O diabo sabe melhor sobre como funciona o mundo espiritual porque ele esteve lá. Entendeu? Aquela estrela que andou lá e caiu, ele não vai saber as investidas aqui na Terra? Não vai saber aplicar para cegar as pessoas? Tá vendo onde está essa barbaridade dos crentes? A sua omissão não vai impedir que o diabo avance contra a sua vida. Uau. Não vai. A sua relativização do mundo espiritual não vai te inocentar. Não vai te tornar eu estou protegido. Pelo contrário. E ele entrou e nós já éramos crentes. E pegou meu irmão. Meu irmão gritava e ele acordava. E o meu irmão continuou a ver assim. Tá ali. E ele gritava. Eu falei em outros podcasts aí. Eu passei por outros podcasts também. Nós, até esse momento, não sabíamos do poder do sangue de Jesus. Não sabíamos. Meu Deus. Meu pai está atrás da porta, chegou a correr. O que foi? E, medo. Nós já não deu para dormir no quarto. Saímos do quarto. Aqui não dormo. Eu perguntava, você viu o quê? Avó quem? Meu pai nos levou pro quarto dele. Nós já não conseguíamos dormir no nosso quarto. Eu não dava. Aí meu pai e minha mãe falam, o que aconteceu? E meu irmão explicou. É a avó. Aí minha mãe e meu pai brigando. Mãe dele ou minha mãe? Mãe dele ou minha mãe? Mãe do papai. Mãe do papai? Então, meu pai nos ensinou aí. Filhos, se essa bruxa vier um outro dia, vocês não gritam mais, pai, mamãe, meu Deus. A partir de hoje, vocês dizem assim, há poder no sangue de Jesus. Uau. Vou dizer uma coisa para você, gente. Talvez você crente não tem noção do poder que você carrega, que está à tua disposição. Talvez você não tenha noção disso. No dia seguinte, a minha avó, a bruxa, apareceu de novo.
apertou de novo, meu irmão. No espírito. Meu irmão tentando se mexer, gritando. Porque a primeira coisa que eu já falei, né? Coloca um ambiente para prender você dos teus movimentos, sabe? E toda vez que você está sendo atacado espiritualmente, você perde a mobilidade. Tu não consegue nem abrir a boca para dizer Jesus. Entendeu? Porque o diabo sabe dessa verdade espiritual. E o quê? Como você opera na carne, ele vai bloquear o seu movimento na carne. Para que você não abra a boca, para que você não se movimenta. E ela aí, meu irmão, eu vejo ele se movendo, batendo no meu corpo. Eu acordei, vejo ele lutando. Eu percebi que era uma luta espiritual. Eu acordei. Eu disse, tá. Nem sei eu ver, porque eu sei que a luta é espiritual. Esse era o primogênito. E ela, sempre no meu irmão, primogênito. Sempre no primogênito. Ele gritava, tá. Eu disse, não tem nada, nem que eu não esteja a ver, mas como ele está dizendo que está aqui, eu já sabia que está. E eu gritava, em nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Meu Deus. Eu tenho uma coisa para você. Ninguém contou isso para mim. Tô nem aí se você é um crente relaxado para as coisas de Deus. Tô nem aí, porque tem gente que tem uma boca de chumbo, não abre a boca para dar glória a Deus, não abre a boca, tá no culto assim, fica parecendo um lugar para outra pessoa que tá com vontade de dar glória a Deus, com vontade de eu glorificamos a poder no sangue de Jesus. Sabe o quê? Nós ouvimos barulhos no físico, e a luta era no espiritual. No físico, eu ouvi barulho. Bum. 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 E bateu lá no fundo. Bum. Lá embaixo. Como era num sobrado que nós estávamos, e começávamos a ouvir o barulho lá. Meu pai já nessa altura estava atrás da porta. Meu pai atrás da porta assistindo. E meu pai, quando entrou no quarto, ele fez isso. Meus filhos, eu também ouvi, não precisam me contar. Eu ouvi tudo o que aconteceu. O pau quebrou no mundo espiritual. Entendeu? Meu Deus do céu. E aí, no dia seguinte, a velha apareceu ferida, fisicamente. Uau. Deixa eu falar uma coisa pra você. Apareceu ferida, depois partiu pra eternidade. Qual delas? Não sei. Porque uma coisa que eu posso dizer pra vocês. Porque quer ir para o céu, quer ir para o inferno é uma questão de escolha. Entendeu? Eu tô nem aí, porque há pessoas que já fizeram um casamento no mundo espiritual e elas estão indo na igreja por uma questão de fachada. Entendeu? Para simular que tá tudo bem. Há pessoas que já venderam a sua nascença, elas não têm filhos no mundo físico, porque já venderam lá na casa de terreiros a sua nascença. O diabo se alimenta de coisas. Parece que aqui não sei, que a pessoa fica assim, pastor Chute, que é isso? Existem as profundezas de Satanás. Entendeu? E essa coisa de pensar que essa luta, porque não, eu não tô vendo, você tá muito superficial, tá muito raso demais, essa gente tá muito rasa, entendeu? Para mim, e depois quando, deixa eu falar aqui, falar que o seu mundo espiritual ela pode se materializar, mas eles começam com essa tentativa no espiritual. Porque a minha avó começou no espiritual e depois se materializou no físico. Meu pai era pastor da Assembleia de Deus lá em Angola. E a primeira igreja a ter o cultos de libertação espiritual foi a nossa. Porque nós aprendemos desde casa. Meu pai disse, isso temos que colocar na igreja. Porque se nós estamos vivendo isso em família, quantas famílias não estejam a viver e a passar por desgraças profundas? E aí meu pai como é que estabelece o culto de libertação? Quem que ele coloca como líder de libertação? Eu disse, opa, meu pai, como é que você, pai? Mas não. Filho, você é o líder de libertação. Começamos antes do culto do domingo, 1 hora antes.
nós estabelecemos o culto antes do culto principal. Pessoa que quer libertação já chega no culto cedo e já entra para o culto principal da igreja liberta, para glorificar Deus. Eu estou falando da nossa experiência, né? Que você não vai estabelecer isso na sua igreja. Se você estabelecer, amém. Isso certifica que Deus te chamou para isso. Aí, nós estabelecemos. Sabe o quê? Qual é o culto que mais lotava na igreja? É o culto de libertação. Famílias inteiras iam correndo. Tornou-se um marco. E quem me desmentir é angolano. Pesquisa ali, pergunta, pastor Chudi, Angola, vai lá, pesquisa, pastor Miguel André Pinto, meu pai, pesquisa a minha família, e sabe que eu não estou mentindo. E eu tenho muitos filhos espirituais que são pastores. E eu confirmo o que ele está falando. Tem muitas pessoas que me seguem, eu faço a live todo dia, meio-dia. Todos os dias. Que são lá da Angola, e quando eu falo pastor Xandiro, o povo já coloca embaixo, homem de Deus. Homem de Deus. Nós conhecemos o pastor Xandiro, é homem de Deus. Então o povo de lá mesmo confirma isso aí que o senhor está falando aí. E nós começamos com o trabalho de libertação no culto de domingo. Gente, vou dizer uma coisa para você. Igrejas metodistas, presbiterianas, igrejas católicas, as outras igrejas, muitas igrejas evangélicas não têm libertação. Daí começaram a ir para os nossos cultos lá. Iam para o culto, depois iam para suas igrejas, libertam. Iam para o culto lá e já iam para suas igrejas, libertam. Porque aquele culto não tinha um rótulo de uma placa denominacional. Porque a gente sabia que se Deus levantou aquele ministério, era para ser um ministério para impactar as pessoas, para libertar, ajudar as pessoas a terem essa visão aberta do mundo espiritual. E o culto que mais lotava é aquele culto. A ponto de, o pastor disse para nós, não dá para continuar mais no domingo. Porque o culto se estendia até já para a hora do culto, já não estava mais. E era mais gente. Então, o pastor disse, vamos tirar o culto do domingo, vamos colocar para o sábado. Que aí já fica toda manhã de sábado à vontade. O culto fazia 4 horas de culto. 4 horas de culto. 4 horas de culto. Sem ninguém arredar os pés, ninguém corria para ir para um lugar. O que a gente chegava e a parte da fora da igreja a rua tínhamos problema, porque até fora da igreja já tinha pessoas chegado cedo para ocupar os primeiros lugares para o culto de libertação espiritual. E famílias inteiras se dirigiam para o culto de libertação espiritual. Forte. Então, quando você chegou no Brasil, você estranhou, né? Porque pouco tempo de culto, o povo não para nas igrejas. Estranhou. Vou dizer uma coisa para você. Eu não tenho nada contra, mas eu acho que vocês estão muito rasos. Desculpe, vocês estão muito rasos. Tem muita gente rasa. E culpa disso, eu não culpo a igreja. Eu culpo você que está à frente da igreja. Você que Deus te colocou numa posição de autoridade. Se posicione. Entendeu? As pessoas, elas têm toda semana para dar de César. Para dar de Deus, ficam reclamando de 2 horas de culto. Às vezes 1 hora, já está cansado, já está fazendo cara feia para a cara do pastor. Na África, tenta fazer isso. Tenta fazer uma cara feia. Vai embora você. E deixa todo mundo aqui servindo a Deus. Uau. Entendeu? Aí não há mimimi, xiriri, bibibi. O diabo está nem aí com teu mimimi, xiriri. Agora, pense em alguém que está apertado, amarrado espiritualmente. Se essa pessoa presa, amarrada, vai vir para o culto com pressa de ir embora para casa. Ela quer se libertar. É verdade. Ela quer se libertar. E uma vida liberta vai trazer a sua casa, vai trazer a sua cidade, vai trazer o seu bairro. É o que aconteceu com a mulher samaritana. Quando ela foi liberta, ela foi buscar a cidade. Ela disse, isso não é para ficar comigo só. E ela foi, não, tem muita gente que precisa ouvir isso. E ela trouxe a cidade atrás dela. E quando chegaram para ver, Jesus, mulher, já não é pelo teu dito. Agora eu creio que esse é o Cristo, Filho de Deus. Glória. Nós cremos. Entendeu, gente? Então, aí o culto passou para sábado. No sábado, gente, de gente. E nós, eu sei que muito pastor tem receio aqui no Brasil, porque eu falo do Brasil porque muitos já me abordaram. Pastor, eu tenho receio de entrar para o Ministério de Libertação Espiritual
por conta da retaliação espiritual. Eu tenho família para cuidar. Eu tenho, pronto, eu não quero deixar minha família. Sabe o que? Essa fala, sabe o que carrega? Carrega dúvida. Essa fala desse pastor, que ele não percebeu, carrega incredulidade. Ele crê mais no que os demônios podem fazer do que o poder de Deus é capaz de fazer. Meu Deus. Só isso que o pastor fez crer para mim. Entendeu? Uhum. Se nós fomos libertos para libertar. Jesus disse, agora, estão libertos? Agora, ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê for batizado será salvo, mas quem não quer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beber alguma, falarão novas línguas, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em meu nome, em nome de Jesus. E quando os discípulos foram, voltaram com muita alegria. Jesus disse para ir. Jesus disse para ir. Então, você precisa eu acho que o que precisa acontecer, pastor, você precisa entender que definitivamente Jesus, por que Jesus chamou você, levantou você? Entendeu? É para ser um libertador. É para ser um libertador. Jesus disse que nós faremos coisas maiores do que essa, porque ele tinha que subir para o Pai. Então, o pastor que fica com receio de retaliação, ele precisa aumentar os seus níveis espirituais de consagração. Não está preparado. Você não está pronto. Pastor que está pronto, porque eu vejo muita palavra, muita eloquência, muito, sabe, muito sapatear que eu vi aqui, muito top. Vamos. Mas agora, vida com Deus. Separação em jejum e oração. Pastor, qual é o teu monte de oração? Na África, os pastores estão tendo o seu monte de oração. E aqui no Brasil, o que tem de praça que eu já vi aqui, lugares, sim, com árvores fechadas e tal. E aqui não há bicho como nós temos lá. Não há bicho. Você fica aí 48 horas, fica aí uma semana de oração e jejum, consagração. Você está levando o rebanho não é físico, o rebanho é espiritual. A igreja é espiritual, é um organismo vivo que precisa de ser alimentado espiritualmente. Entendeu? Entendi. E hoje a África é um berço da manifestação do poder de Deus. Tem muitos homens da África que Deus está usando. E há quem está pensando que é superstição. Não é superstição, é vida de consagração. É homens de Deus que estão subindo para o monte da oração. Muito jejum lá. Jejum. Eu tenho meu jejum particular, mas tenho um jejum com a igreja para ajudar. Porque a Bíblia diz para que eles façam a obra do ministério. Nós entendemos isso. Não é eu, pastor, faz tudo. Tudo é centrado nele. Não, pastor, se não falar com o pastor, cuidado que o pastor... Tá bem, cuidado com o pastor. Já sabe que o pastor pode... gente, eu vou trazer briga. Eu sei que alguém vai falar, pastor, eu vi ali, eu agora... Não, você não vai brigar com o teu pastor. Fica debaixo da autoridade dele. Fica debaixo da autoridade do pastor, amém. Mas, pastor, ensina o povo. Ensina o povo a guerrear. Ensina o povo a orar. Ensina o povo a jejuar. Porque Jesus falou, os discípulos estavam lá, expulsando aquele demônio que não saía. O pai do menino disse, não, deixa eu ter com Jesus. Jesus, por favor. Teus discípulos estão aí há muito tempo. E o meu filho está mal. Meu filho não sai aquele demônio. Jesus foi lá. Jesus ficou quieto. Chegou lá. Ei! Espírito imundo. Era uma legião. Eu vos ordeno agora, saiam dele. E eles se precipitaram. E foram. E quando eles vão, né? A Bíblia fala que eles se precipitaram. E alguns foram até em animais. E no off, os staffs chegaram para Jesus. Qual é a situação?
por que que nós ficamos lá? Nós estamos aqui há tanto tempo a orar por ele e não saiu. Jesus disse, vem cá, senta aqui. Esta casta de demônios, esse nível, Jesus está dizendo, esse nível de demônios, de potestade, não se expulsa senão pela oração e jejum. Pastor, isso não é letra, é para pegar, arranca isso da Bíblia, coloca na sua vida. Ele está dizendo que há níveis, por quê? Há níveis. O diabo está nem aí, ele coloca, sabe? Imagine uma pessoa que desde a sua infância, aqueles demônios andam lá e importaram mais outros demônios que vieram se alojar dentro daquele jovem. E a vida inteira com aquele... Então é um nível de demônio que estava operando na vida daquele jovem. Então Jesus mostrou que há um nível que só sai com jejum. E Jesus era homem de jejum, era homem do monte, homem da oração. Daí que eu falo para você, pastor, que você precisa ter o teu devocional, o tempo sozinho com Deus, tá? O teu TSD, tempo sozinho com Deus. Aquele teu devocional que você tira, mas um tempo de qualidade, não é aquele tempo de pressa, de qualidade, que busca Deus, que você ora. Sabe, às vezes é preciso deixar o povo lá com o pastor auxiliar. Deixa o povo lá. Por que você tem toda hora, tá todo domingo? Eu tô aqui. Ei, o povo precisa saber que você está retirado, que o pastor não está. O meu pastor está retirado. Sabe por quê? Porque pastores, sabe, eles vão começar a operar na libertação espiritual quando eles terem aumentar os seus níveis de consagração espiritual em jejum e oração, em vigília, tá? Não é só... Paulo falou uma coisa que é muito interessante, que no evangelho nós não podemos só ficar com palavras persuasivas, com pregações, mas também demonstração de poder. Está faltando isso, porque muitos deles têm conhecimento, mas não têm poder. Meu Deus. Porque quando manifestam os espíritos, as pessoas estão entrando oprimidas na igreja e estão saindo do mesmo jeito. Por quê? Porque não há um nível de autoridade espiritual para quebrar as cadeias, para quebrar os cativeiros. Entendeu? Então, é isso que eu falo muito aqui. Agora, é preciso entender que no Brasil, né, há demônios, há bruxos que sabem que muitas igrejas é só falácia. É só só. Não estão operando no poder do Espírito. Tá? E Jesus, uma coisa que ele fez, coisa linda, Jesus fez. Ele disse assim, filhos, eu não vos deixarei órfãos. Eita glória! Eu não vos deixarei órfãos. Eu vou para o meu Pai, mas eu vos enviarei o Consolador. E ele estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E depois ele vai mais à frente e ele diz, como eu estou indo, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. É que você já está vestido, agora você precisa ser revestido de poder do Espírito. E a Bíblia fala, Atos capítulo 1, versículo 13, e tendo chegado, subiram ao cenáculo. E foram com as mulheres também fizeram parte aí do ministério, atenção, tá? Atenção, que uma mulher ungida, cheia do poder de Deus, vale mais do que 5 homens fracassados aí. Uau, as mulheres estavam lá junto. Então, elas foram lá, e a Bíblia diz, Atos capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa onde todos estavam. E de repente começaram a falar em outras línguas. Começaram a falar em outras línguas. Conforme o Espírito lhes concedia que falassem.
foram vistas línguas. Foram vistas línguas. Você que deixou de falar em línguas estranhas, deixa eu falar uma coisa para você. Receba o renovo do Espírito de Deus sobre a sua vida. Você está sendo impactado agora. Receba esse renovo do Espírito. Não tem demônio que vai resistir ao poder do Espírito. Não tem Satanás, não tem nada. Satanás, você é mentiroso, você é o pai da mentira. Eu te ordeno agora, em nome de Jesus, a essa vida que vive oprimida, a essa vida que vive cansada, você que está aqui nessa live, você que está me assistindo aqui, não importa a hora do dia ou da noite que você me assiste, hoje, se Deus trouxe você aqui, é porque Ele está trazendo uma libertação espiritual para a sua vida agora, em nome de Jesus. Receba a libertação espiritual agora, receba agora, no poderoso nome de Jesus. Para isso Jesus veio, para desfazer as obras do diabo. Receba renovo espiritual. Volte a acessar os dons do Espírito de Deus sobre a sua vida. Pastor, as pessoas vão falar o tempo todo. Se você ficar calado, as pessoas vão falar. Se você falar, as pessoas vão falar. Então vou dizer, meu conselho para você: continue operando nos dons que Deus te chamou. Se Deus te chamou, aquele que chamou, Ele também o fará. Ele fará. Em nome de Jesus, receba poder, receba cura divina, receba milagre, acessa os dons do Espírito sobre a sua vida. Não tenha medo. Não precisamos ter medo da feitiçaria, dos bruxos, tá? Dos tranca-ruas. Não precisamos ter medo. Não precisamos ter medo lá das casas lá dos pais de santos, né? A pessoa, se você é pai de santo que está me assistindo aqui, se você é mãe de santos, fique sabendo que você casou com Lúcifer, você casou com Satanás. E deixa eu falar uma coisa para você: está na hora de você largar, está na hora de você abandonar as trevas. Isso não vai te levar a lado nenhum, tá? Isso não vai levar você a lado nenhum. Jesus, ele morreu. Você sabe que você não pode contra Jesus, tá? E eu vou contar uma história que eu vou contar para você o que aconteceu com uma mãe de santos, um pai de santos que buscou a minha libertação. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que, meus amigos? E no culto de libertação espiritual, porque depois do culto de libertação, sábado, eu e a minha equipe ainda ficamos no culto. Depois do culto, termina o culto, né? A gente fica de novo lá ficamos mais 2 a 3 horas de oração. Depois do culto, que oramos para as pessoas. Por que os pastores têm medo da retaliação espiritual? Porque eles se operar na libertação e não tem uma vida espiritual de oração, de consagração, de busca intensa, é lógico que esses espíritos vão retalhar sua vida. Bom, podem sim. Mas qual é o conselho que eu deixo para você, pastor? Você precisa, depois daquele antes, tem o antes e o pós-libertação. Antes da libertação, e eu nas minhas mentorias, eu estou equipando muitos filhos de Deus. Eu tenho um grupo aí de mais de quase 700 pessoas ali, agora no WhatsApp. E quem puder me siga agora, pode me seguir no Instagram, @pastorchurdir. É só seguir ali o Pastor Churdir aqui vai passar ali no link aí, tá? Siga o Pastor Churdir ali e me puxa no direct, diz: Pastor Churdir, eu quero fazer parte do seu grupo de oração. Eu vou colocar você no meu grupo de oração, tá? E talvez você tá passando as amarras. Voltando. No culto de libertação, nós estávamos no pós-libertação, orávamos para as pessoas foram libertas, manifestação do demônio, pessoas entregando feitiços, né? Feitiços, capelas. Houve um culto que alguém levou, 50 quilos de capelas, feitiços, né? Pactos, não sei como é que você chama aqui no Brasil, mas é isso, feitiço, entendeu? Quem é feiticeiro sabe do que eu estou falando para ele. Pegou, essa feiticeira pegou o feitiço e levou. Disse: pastor, estou cansado, cansei disso. Isso não me levava a lado nenhum, chega. E ela entregou tudo aquilo. Do jeito que vai essa menina essa semana lá, ontem, né? Antes de eu vir para aqui, para São Paulo. Ela entregou uma capela de feitiços. Que ela contava que aquilo porque há pessoas que entram de forma inconsciente.
tá? Até que haja um confronto com a realidade do evangelho. E essa pessoa foi confrontada nisso. E ela trouxe. Naquela oração de 2 horas, sabe o que aconteceu? Enquanto nós orávamos com a minha equipe, vamos orar para que nenhuma retaliação. E é isso que eu falo para a pessoa. O posto de libertação, antes você orou, e o posto de libertação volte a orar. Para quê? Para que qualquer seta do inimigo não atinja a sua vida. Qualquer espírito que foi expulso naquele culto intenso, eles podem estar em lugares áridos. Por isso que a Bíblia fala, né? Expulsando o demônio. Por isso que aqueles demônios disseram: ah, Jesus, ao sair daqui naquela legião, aquele homem legião, ele disse: não nos tire da cidade, não nos tire da cidade. Nos manda pelo menos ir para os porcos. Porque no mundo espiritual, os espíritos, eles precisam de corpos. Eles precisam morar em corpos. Entendeu? É por isso que eu estou falando de libertação espiritual. Pessoa que está lutando, combatendo o Espírito Santo até agora não recebe, pode ter uma legalidade espiritual na vida desse irmão, na vida desse crente. Que ele não sabe de um pecado que ele andou grudado, que está lutando largar aquele pecado. E o Espírito de Deus é puro. Ele entra em casa limpa. Entendeu? Aí, ai, meu Deus, senti que alguém... ó, enquanto nós orávamos no pós-libertação, sabe o que aconteceu? Uma feiticeira. Era perto das 12 horas, ao meio-dia. A libertação começa às 6 da manhã, né? Nós vamos até as 10, 6, mais ou menos. E depois, nós ficamos mais 2 horas ali, 3 horas em oração. E naquela oração depois de libertação, a bruxa ia passando. Em pleno dia. Escute aqui. Sabe o que ela ia fazer? Ela disse para nós assim: pastor, depois, deixa eu contar bem para você e pegar o fio. Estamos orando com a minha equipe. Nós evitamos orar em português. Eu vou explicar por que eu tenho que orar em línguas. Nós estamos orando em línguas e a bruxa resolveu passar justamente onde? Na direção da igreja. E a igreja era de chapa de 5. Nós ouvimos um barulhão. Bateu com violência no teto da igreja. Nós assustamos. Meu Deus, que? Eu disse: calma, fique calmo. O que aconteceu? Em pleno dia, que é isso? Eu disse: hoje é pastor Agostinho, vamos lá ver o que aconteceu aí. Agostinho, vai lá ver. Agostinho vai, mais um outro meu discípulo, vamos lá ver o que aconteceu aí. Eles chegaram tinha um bequinho da igreja lá, voltei lá com ele: pastor, chorei. Caiu, o que aconteceu? Caiu. O que aconteceu? Uma bruxa, uma feiticeira, caiu, tá aqui fora. Eu disse: vamos lá. E eu cheguei para lá, eu vi ela caída, uma bruxa, uma velhinha, e ela ferida porque bateu, e ela estava no chão, ela dizia: não me matem, por favor, não me matem, não me façam mal. Eu disse para ela, enquanto as pessoas iam correndo para vir saber o que aconteceu, e as pessoas lá no bairro começaram a gritar: olha a bruxa, caiu a bruxa. Estavam dizendo para ela: o combustível dela acabou, a gasolina acabou, por isso que ela caiu. Caiu, bruxa, feiticeira, por que você caiu agora aqui na igreja? E as pessoas chegavam e diziam: alguns vinham com paus e pedra, disse: não batam, não façam nada a essa senhora. Deixa eu falar: senhora, o que você faz? Eu estou a vir do Uíge, da província do Uíge. O Uíge é a província em Angola considerada como sendo a capital da bruxaria e da feitiçaria, onde as grandes potestades se reúnem. E ela vinha. Para onde é que ela ia? Ela ia para os hospitais. Fala, o que você ia fazer lá? Eu ia para lá desligar os aparelhos. Ia lá para matar as pessoas que estão nas UTIs. Meu. E o que você faz mais? Eu também entro no meio da estrada. Eu sou aquela que causa os acidentes sem explicação.
Pensa num negócio desse. As pessoas, até hoje, você vai brigar comigo, você vai, cara de pau, brigar comigo. Eu tô falando de realidade, ninguém contou para mim. E eu conto no meu livro sobre libertação espiritual. Não trouxe aqui o livro. Mas tem um link na bio. Sim. Tem um link na bio aqui no Instagram. Vai comprar o livro do pastor Chute, tá lá. Pera lá. Libertação espiritual. No iClub, né? iClub. O livro vai chegar no teu endereço. Só vale para o Brasil. Quem tá alguns americanos estão pedindo o meu livro. Não vale para a América. É somente para o Brasil. Você vai me falar o quê? Que o mundo espiritual, essa pergunta que fizeram aí ao pastor e tal, nós como crentes, será? Não. Falei, caiu ali. E eu perguntei, por que você caiu? O que aconteceu? Ela disse que nesse horário, faz algum tempo que não haviam orações que eram feitas aqui. Eu não podia passar, se eu soubesse que vocês estão orando nesse horário, eu não posso subir, não posso passar por aqui, porque quando vocês oram, aqui cria uma atmosfera, eu não sei o que é, mas há um espaço que não conseguimos acessar quando se ora com intensidade. Meu Deus. Não posso. E você brinca com a tua maneira de oração, você quer ser frouxo na oração, você quer ser rasa na oração, você quer ser... E eu vou dizer uma coisa para você, se posicione, o diabo está nem aí. É hora de você assumir a tua liderança espiritual. E eu ia orando ali, e ela caiu. Eu disse, não matam, não façam nada para ela, tá? Ela já confessou o que ela ia fazer, e já ninguém vai morrer no hospital, porque tem um hospital aí, geral das clínicas ali, que recebem pessoas, né? Muito, já no fim da vida, tal. E às vezes o que acontece? Há pessoas que do nada morrem e sem explicação. É verdade. Tá? Por quê? Porque o mundo espiritual tá nem aí se você sabe disso ou não. Entendeu? Fique avisada disso. Que tem muito parente teu que não devia ter morrido. Se os teus olhos espirituais, se as escamas saíssem dos teus olhos, tem muita gente na sua família. Tem muita desgraça acontecendo na tua vida. Que não havia razões de acontecer na sua vida. Tá entendendo? Jesus. Pessoas que estão falando que eu já não amo ela. Pare dessa brincadeira. Essa mulher é sua. Se você casou com ela, até que a morte vos separe. Para mim, e desculpem, tá? Brasileiros, você tá frouxo demais, gente. Sabe o que tá me revoltando aqui? Sabe o que me revolta aqui? Porque eu conversei com alguém que disse, pastor, eu tô no quarto casamento. Eu acho que, pastor, mesmo assim, já tô vendo que esse casamento não tá. O que essa pessoa não sabe é que existem potestades, existem principados. Deixa eu ler para vocês, pelo amor de Deus, que eu não gosto, sabe, porque essa coisa de você falar só, a pessoa, ela relativiza muito. E ela fala que, não, esse pastor daí falou da África, falou, isso é Brasil. Vai tomar banho, Brasil. Vou falar uma coisa para você, isso é verdade. E há pessoas que, quando eu falo isso, elas pensam assim que nunca acontece com elas. Sempre foi com outra pessoa. Até que um dia ela acontece. Mas o outro detalhe é que ela está querendo tapar o sol com a peneira, mesmo sabendo que está acontecendo. Ela disfarça. E o Brasil tem muita gente mentirosa vivendo da mentira. Deixa eu abrir com um texto bíblico que é muito importante. Está aqui. Efésios capítulo 6. Paulo, apóstolo de Cristo. Eu te amo, apóstolo, meu amigo Paulo. O apóstolo Paulinho aqui diz, Efésios capítulo 6, no seu versículo 12. Ele diz, portanto, nossa luta não é contra os seres humanos, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste sistema mundial de trevas, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Ok? Contra. Ou seja, por detrás de um comportamento de alguém, tem uma força espiritual operando contra na vida dessa pessoa. Linguagens, palavrões,
são portas de acesso para Satanás entrar. Ah, mas como é que eu... Agora, de repente, eu não estou sentindo mais... Não, para e pensa qual foi a porta de entrada. O diabo trabalha com legalidade. De alguma maneira, você deu uma legalidade e o diabo entrou. Entendeu? Sim. Só isso. Os principados, as potestades, os dominadores, tá? Esses são níveis... Deixa eu falar uma coisa. O diabo é organizado. Isso está falando da estrutura organizacional do mundo das trevas. Estude sobre isso, pastor. Vá fundo nesse estudo. Não seja raso. Estude isso. E vem um dia me explicar isso. A Bíblia diz, não temos que lutar. Quando o pastor fica brigando, eu já vi aí uma briga numa igreja, destituindo o pastor, brigando. Esse nível de luta é muito raso. Podem colocar outro pastor aí. Vai dar problema. Se você, por isso que Jesus disse, o machado está colocado à raiz da árvore. E toda árvore que em mim não dá fruto será cortada. A verdadeira luta não é cortando folhas, é colocando o machado na raiz. Meu Deus. Por isso que pessoas estão num ciclo de vícios que elas não saem, porque nunca colocaram o machado na raiz. E Deus quer acabar com o seu problema tocando. Deixa ele liderar a sua vida. Se você abrir o seu coração, a Bíblia diz, eu estou à porta e bato, Apocalipse fala isso, né? Estou à porta e bato, 3:20. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, então eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele ceará comigo. Sabe o quê? Deus não é mal educado. Deus, Jesus, ele bate. Se abrir, você deixar, ele entra. Não deixou? Ele vai. Ah, mas eu vou orar para a minha avó que é bruxa se converter. Se ela já aceitou o mundo das trevas, eu posso interceder por ela para que o Senhor toque no coração dela. Mas tem coisas que eu vou dizer que não é oração, ou escolha. Por que eu explico isso? Porque para você parar de orar de qualquer maneira. Entendeu? Sim. Tem dois tipos de pessoas que a gente tem que considerar aqui. Primeiro, a quem nós devemos orar? Pastor, nunca ore para aquele crente que foi ter contigo e pediu que está indo embora da sua igreja. Dê a sua bênção e despeça ela na paz do Senhor. Uau. Não briga com ele. Agora, a Bíblia fala que tem a ovelha, das 99 saiu uma, e aquela se desgarrou. O pastor guardou as 99 e foi a correr atrás da ovelha perdida. Aí tem razão, por quê? Porque essa ovelha não veio se despedir. Por algum motivo, por alguma razão, ela foi embora. Então, eu vou saber o que aconteceu. Passou, corre atrás, corre sim. Por isso que o pai do filho pródigo não correu atrás do filho pródigo. Porque ele despediu. Ele disse, pai, me dá minha herança, estou embora. Tá bom. O pai disse, filho, mas estou vivo. Não, me dá. Tô, tá aí. E ele foi embora. Qual é a parte da Bíblia que diz que o pai correu atrás dele? Nenhuma. Pastor, pare de comprar briga de alguém que despediu. Meu Deus. Se ele despediu, tá tudo bem. Pode ser um livramento para o seu ministério. Pode ser uma bênção para a sua vida. Porque há pessoas que estão saindo do ministério porque Deus está trazendo um avivamento maior para a sua igreja. Amém. Entendeu? Então, isso aqui que eu estou falando, tá? Agora, não compre potestade. As potestades, elas funcionam. Os espíritos das trevas, eles funcionam. E a Bíblia diz que não é contra a carne nem o sangue. Se tem alguém com um comportamento desviado, teu filho está com palavrões, espera aí. Tua filha está com meio... Epa, espera aí. E eu vou falar mais. É uma coisa que é muito... que eu bato um bocado de frente, sabe, gente?
Eu sei que a vossa realidade aqui... E ainda bem que não sou brasileiro, tá? Então eu vou falar, tá? Oi, pessoas que, por exemplo, estão querendo mudar o seu sexo. Sabe o que é isso? O lesbianismo, homossexualidade. Vocês chamam isso de quê? Ah, não, ela escolheu, ela é um... Por detrás desse comportamento tem o quê? Deus fez, Gênesis, Deus os criou, macho e fêmea, homem e mulher, os criou. Essa depravação moral que está se instalando na sociedade, e o Brasil está muito à frente disso. E vou dizer uma coisa para você. Ei, pare. E se você chegou até aqui, é porque Deus tem esse propósito na sua vida. Você que está lutando com a sua natureza, Deus fez muito bem. A Bíblia diz, e tudo quanto Deus fez é bom. Quem é você para dizer que está errado? Não, eu queria ser homem sendo mulher. Ah, eu queria ser mulher. Eu queria nascer mulher. Você nasceu homem, você nasceu mulher. Então, você tem o que merece. Deus, ele fez você assim. E tudo que Deus fez é bom. Vou dizer uma coisa para você. Parabéns por você nascer homem. Parabéns por você nascer mulher. A quem não nasceu. E você quer mudar a sua identidade. O diabo é especialista para levar você no fundo do poço. Não é isso que dentro da sua alma você quer. O seu espírito está lutando contigo mesmo. E porque enquanto você assistia a essa live, enquanto você assistia esse podcast, o Espírito Santo ia mexendo com o teu interior. A partir de hoje, vá arrependida, primeiro, diante dos teus pais. Fala, pai, eu pequei contra ti. Pai, mãe, me perdoa. Eu preciso voltar para Jesus. Eu preciso me arrepender. Entrega a sua vida a Jesus. Abra seu coração. Nunca é tarde para recomeçar. Volta para Jesus. Hoje é o dia da sua libertação espiritual. Hoje é o dia da sua libertação. Ah, pai, você que tentou ser homem por algum motivo, volta. Ontem mesmo, essa moça que eu orei para ela, ela entrou nesse espiritismo ali. E hoje ela foi liberta, entregou. E nós levamos todo aquele feitiço e queimamos aquele feitiço. Queimamos todo ponto de contato. Eu estou declarando para você, estou declarando todo ponto de contato contra a sua vida espiritual. Todo ponto, tudo, seja um objeto que você se contaminou, porque eu disse, tudo que for entrar para sua casa daqui para frente, você consagra. E a oração para a comida não é na mesa, é quando você está lá fazendo o refogado, lá preparando, antes de colocar tudo no fogão para cozinhar, você já ora, Deus, em nome de Jesus, eu abençoo, porque você não sabe de que mãos saíram, da proveniência dessas hortaliças, consagra lá na cozinha, não é na mesa, já está tudo contaminado, você já andou a provar o sal e o açúcar, e você está chegando na mesa e está fazendo isso. Deixa eu falar uma coisa para você. É lá na cozinha, é lá no teu secreto que você ora declarando a nulidade, anulando todo sofisma, anulando todo ataque espiritual. É ali onde você ora. Por isso que há pessoas que estão acessando coisas que não estão sabendo o porquê das coisas. Por quê? Porque o mundo espiritual está nem aí se você vai saber disso ou não. Então ele quer bloquear você. Hoje as escamas saíram dos teus olhos. Receba a libertação hoje. O Senhor te chama para ser pleno. E a plenitude vem de uma pessoa verdadeiramente livre. Amém. Meu Deus. Que pena. Pena que tá acabando. Olha, deve ficaria aqui umas 2 horas, viu? Pastor, eu já vou entrar em contato com a sua assessoria para dezembro já. Dezembro estou retornando para o Brasil, né? Em dezembro eu volto para o Brasil para uma conferência de mulheres aqui em São Paulo. Sim. Tá? Vai ser uma grande conferência com a irmã Paula convidou-me aqui para estar aqui, né? Então vai ser um tempo de qualidade. Depois eu vou jogar depois nós vamos fazer um vídeo. Aí eu já jogo hoje, porque tem bastante gente aqui de São Paulo no meu grupo. Então nós faz um vídeo aqui, já jogo nos stories do Instagram e no grupo que eu tenho também lá. E com certeza o povo vai lá. Com certeza. Da gente tem 3 minutos, né? 3 minutos. 3 minutinhos.
Então, eu já vou agradecer já e vou deixar uns 2 minutinhos. Você falou que ia orar pro pastor Silas Malafaia. Certo. Então, se o Senhor colocou no teu coração, né? Então, pessoal, muito obrigado. Pena que já está acabando, mas esse podcast hoje vai impactar teu coração e vai mexer com as estruturas espirituais de sua casa. Meu Deus do céu, vai ser forte. Pastor, você tem esses minutos aí para agradecer a Deus, a presença do pastor. Agradeço aí a oportunidade de poder estar sentado nessa mesa, aprendendo de perto. Pedir para você aí que acompanha o Dunamicast aí, para deixar o like, para o YouTube entender que esse canal é relevante e indicar para mais pessoas. E assim você vai abençoar muito mais casas através desse podcast poderoso aqui. Amém. Não esquecer do nosso projeto aqui, ó, Projeto África, tá bom? O QR Code vai ficar aqui no cantinho aqui. Todo o dinheiro que entrar aqui vai ficar o QR Code, você acessa, tá bom? Todo o dinheiro que entrar aqui vai ser encaminhado diretamente para Moçambique, para a missão, tá bom? Então, pastor, fica à vontade. Vamos orar, pastor Silas Malafaia, não conheço, mas eu sinto de Deus orar pela vida do senhor, do seu ministério. E fique sabendo que tem intercessores em volta do mundo, orando para o Senhor. O Senhor é a boca de Deus para essa nação, no campo profético, no campo ministerial. E eu creio que, lembrando, que o Senhor não está sozinho. Deus, em nome de Jesus, nós estamos orando para quebrar, Senhor, toda retaliação espiritual, todo levante do inimigo contra a vida do servo dele, pastor Silas Malafaia. Eu sei que ele é humano, está rodeado, coberto também de falhas, mas de uma coisa nós temos certeza, que ele é a boca de Deus. E o Senhor sempre levantou os falhos para a obra do ministério. Pai, estenda tuas mãos ao teu servo, Pai. Providencia livramentos, ó Pai. Todo ataque, toda seta do inimigo caia por terra agora, em o nome de Jesus. Eu declaro que os anjos que cuidam do nosso ministério estejam disponíveis. A tua palavra diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e os livra. Sabei que o Senhor é bom, bem-aventurado é aquele que nele se refugia. Eu declaro que a vida deste homem de Deus é protegido, é cuidado, é assegurado por santos homens, por santos mulheres de Deus, santas servas de Deus, orando pela vida dele. Pai, seja abençoada a vida dele, em nome de Jesus. E mais uma vez eu quero também orar por todos aqueles que estão conectados, que estiveram por esses dias aqui. Pai, estenda as tuas mãos e abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Amém, amém. Forte abraço, pessoal. Deus abençoe. Bênção.